Pastor Kennedy Matos, a pregação das Escrituras. Pastor titular na Igreja da Promessa em Santana, São Paulo. Bacharel em Teologia e mestrando em Ensino e Exposição Bíblica. Casado com Mônica Amaral, pai do Gustavo e Danilo. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Conferência UMA 2022. Eu sou o pastor Kennedy Matos e estou aqui para que nós possamos ter aqui um tempo dedicado a uma das várias trilhas que nós temos na conferência esse ano. Então, esse ano nós estamos falando sobre o avivamento, o terceiro e último tópico dessa série da qual nós temos tratado nos últimos anos. Então, hoje nós queremos falar sobre o avivamento. O tema da conferência nesse ano é Avivamento na Essência, o Deus de todas as promessas. Nós somos uma igreja avivada, graças a Deus, e é importante falarmos a respeito desse tema. E a trilha da qual eu quero convidar você para que nós possamos aqui passar um tempo pensando sobre ela é exatamente a respeito do catalisador do avivamento. Nessa série de trilhas esse ano, nós temos alguns catalisadores, ou seja, algumas coisas que são importantes no processo de início do avivamento. O avivamento é sim uma obra soberana de Deus. Todavia, o Espírito Santo, no meio do seu povo, ele usa de alguns catalisadores, algumas coisas que acontecem no momento, ali no tempo de avivamento. E uma dessas coisas, um desses catalisadores, é exatamente a pregação das Escrituras. Não existe avivamento sem a pregação das Escrituras. Ela é um catalisador absolutamente fundamental. Eu quero convidar você, então, para que nós possamos ver sobre esse catalisador. Nós vamos aqui usar um texto bíblico como base e vamos ver rapidamente alguns eventos, alguns avivamentos na palavra de Deus, e nós vamos ver também a presença da pregação das Escrituras em alguns avivamentos na história da igreja. Então, quero convidar você para que nós possamos ver a pregação das Escrituras como um dos catalisadores do avivamento na igreja. Nós precisamos entender que nós não produzimos avivamento. Nós precisamos ter a humildade de admitir que o avivamento não é algo que nós produzimos. Nós não temos essa condição. O avivamento é uma obra de Deus. É Deus quem aviva o seu povo. É Deus que aviva a sua igreja. Nós não temos como criar esse tipo de movimento espiritual. Ele não é feito na horizontal. O avivamento é uma obra de Deus que é feita, que vem de cima para baixo. Nós recebemos de Deus. Então, nós não produzimos avivamento. Todavia, nós podemos sim ter atitudes, fazer algumas coisas para que nós possamos responder ou clamar ao Espírito Santo para que ele venha avivar a igreja. Nós podemos orar para que o avivamento venha. Nós podemos buscar o avivamento. Nós podemos suplicar ao Senhor que ele avive a sua igreja. Eu costumo comparar essa humildade de buscar o avivamento e essa soberania de Deus em avivar a sua igreja como um barco à vela. Você não pode ordenar que o vento sopre, mas você pode estender as velas do barco para que quando o vento soprar, o barco então consiga aí ser levado à frente. Assim é o avivamento. Nós não determinamos o avivamento, nós não produzimos avivamento, mas nós podemos erguer as nossas velas, nós podemos buscar ao Senhor, nós devemos buscar a Deus, devemos estar prontos, nós podemos sim estarmos voltados para o estudo e para a pregação da palavra de Deus, para que quando o vento do Espírito Santo soprar sobre a sua igreja, nós possamos ser levados aonde este vento quiser nos levar.
Nós precisamos entender que avivamento sem a pregação das Escrituras produz apenas fogo estranho. Nós vivemos dias difíceis. Na verdade, a igreja, ao longo da sua história, ela sempre passou por períodos assim. Movimentos que foram chamados de avivamento, mas não eram avivamento. E uma das características de falsos avivamentos é exatamente a ausência ou a distorção da pregação do Evangelho. Portanto, o avivamento sem a genuína pregação das Escrituras produz fogo estranho, não produz o fogo do Espírito, não produz vida, produz morte. Avivamento sem a pregação das Escrituras produz heresia e não doutrina, produz altivez e não arrependimento. Então nós precisamos tomar cuidado, nem todo movimento espiritual, sobrenatural, que não está fundamentado na genuína pregação do Evangelho, esse movimento não é avivamento, embora alguns chamem de avivamento. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o avivamento sem a pregação das Escrituras produz fogo estranho, mas avivamento com a genuína pregação das Escrituras produz poder de Deus, produz avanço na obra de Deus. Bom, a palavra, o texto básico que eu quero aqui passar com vocês, compartilhar com vocês, para falar sobre a importância da pregação da Escritura no avivamento, é o texto de Neemias, capítulo 8. Esse texto de Neemias, é importante nós analisarmos o contexto. O povo havia voltado de 70 anos de cativeiro. Deus havia libertado o povo, Deus havia feito com que o povo retornasse à sua terra. Deus havia ajudado o povo na reconstrução. Na direção de Neemias, o muro de Jerusalém é reconstruído, os portais são reconstruídos, as casas são reconstruídas, as famílias voltam para os seus campos, eles começam uma nova vida. Há um ar de esperança entre eles. Existe uma expectativa de que a vida vai florescer novamente, e que as coisas estão dando certo. Mas há uma necessidade que é perceptível aqui nesse tempo do povo de Israel. Deus havia no coração de Deus o desejo não apenas de restaurar o seu povo, a sua terra, mas também de avivar o seu povo. E o povo, então, também percebeu a necessidade de conhecer mais ao Senhor, de saber mais ao Senhor. Então, surge um desejo no coração do povo pela palavra de Deus. E como está aí marcado no nosso texto, diz que eles pediram ao escriba Esdra que trouxesse o livro da lei de Moisés. Há um desejo pela palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, o avivamento que acontece aqui, pós-cativeiro, no tempo de Neemias, começa com um desejo pela palavra de Deus. E nós vamos observar que ao longo da história da igreja, ao longo da história do povo de Deus, sempre que vai acontecer um avivamento, a pregação da palavra, ela é desejada. O povo tem vontade de ouvir a Deus, de conhecer a Deus. Deus sempre levanta alguém para pregar com ousadia, com poder. Esse é um dos sinais de que o avivamento está próximo. Porque a pregação das Escrituras é um dos catalisadores, é um dos starts do Espírito Santo para avivar o seu povo, para avivar a sua igreja. E nós precisamos entender uma coisa, meus amados irmãos. Se nós quisermos um avivamento, se nós quisermos experimentar um avivamento na igreja de hoje, nós precisamos amar a palavra de Deus. E amar a palavra, desejar a palavra, mais do que o pragmatismo. Nós precisamos amar a palavra de Deus mais do que os eventos. Nós precisamos desejar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, mais do que os shows que nós produzimos. Então nós precisamos entender
que precisa haver um desejo da palavra de Deus. Esse desejo da pregação das Escrituras, de ouvir a palavra, de conhecer a palavra de Deus, é um dos catalisadores do avivamento. Nós precisamos também, então, de homens que amam a palavra. Veja que o verso 2 diz que o sacerdote Esdra era este homem que amava a palavra de Deus, o homem que conhecia a lei de Deus, um homem que tinha um conhecimento profundo, um homem apaixonado pelas Escrituras. Nós precisamos de uma geração de pregadores, de homens e mulheres que amam a palavra de Deus, que têm desejo, que queima no coração o desejo de expor as Escrituras com fidelidade, com honestidade, com autoridade, com um desejo profundo. Então, se nós quisermos um avivamento, nós precisamos de homens que amam as Escrituras e que exponham as Escrituras com temor e autoridade. Precisamos ser esta pessoa, precisamos ser aqueles que amam a palavra de Deus, para que Deus possa nos usar nesse catalisador tão importante que é a pregação da palavra de Deus, a pregação das Escrituras. O texto diz também que Esdra trouxe o livro da lei perante toda a comunidade, uma comunidade constituída de homens e mulheres e crianças de todas as idades. O povo se reuniu na praça em Jerusalém, em pé, homens, mulheres e crianças, todos estavam ali. Nós precisamos entender que o avivamento, ele não é para uma classe de crente. O avivamento, quando vem sobre o povo de Deus, não vem para os pastores, não vem para os consagrados ou os ordenados. O avivamento não vem para os homens apenas, ou apenas para as mulheres, para os adultos apenas e não para as crianças. Não, não. O avivamento vem sobre toda a igreja, vem sobre todo o povo. Ali em Jerusalém, nos dias de Neemias, todo o povo estava reunido, homens, mulheres e crianças. Bom, se o avivamento vem sobre todos, então a pregação das Escrituras precisa ser para todos. Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, todos precisam ser expostos à pregação das Escrituras. Se quisermos que o avivamento venha sobre toda a igreja inteira precisa ser exposta à pregação da palavra de Deus. A igreja toda precisa estar atenta e receber a fiel pregação das Escrituras. Para que possamos experimentar o avivamento, esse catalisador da pregação da palavra de Deus precisa ser algo contínuo. Nós precisamos entender que não pode ser não existe um tempo, um momento, um culto na igreja onde a pregação ela pode ser negligenciada. Nós não podemos nos dar o luxo de preparar um bom sermão, bem pensado, bem estruturado, para o sábado e achar que o culto de quarta-feira ele não mereça um sermão da mesma qualidade, ou que nem é preciso pregar lá. Não, a pregação precisa ser contínua. Veja o que o texto diz. O texto diz que desde o amanhecer até o meio-dia, Esdra, ele leu em voz alta o livro da lei. De manhã cedo, do amanhecer, do nascer do sol ao meio-dia, a palavra estava sendo continuamente pregada, exposta a todo o povo. Então, eu diria para você, meu irmão, que está aqui nessa trilha, você que prega, meu companheiro de ministério, não pare de pregar. Não pare de expor a palavra de Deus por nada. Continue pregando as Escrituras. Pregue para a sua igreja, como se aquele fosse o último sermão que ela fosse ouvir. Pregue. Pregue sem medo de ser feliz. Pregue com vontade. Pregue com afinco, com paixão, porque é na pregação da palavra de Deus que o Espírito aviva a sua igreja.
o desejo do meu coração é que aí na sua comunidade, meu irmão, meu companheiro de ministério, a sua igreja experimente um avivamento no momento da palavra, exposta à palavra, com muito afinco. Continue pregando. A palavra, ela tem um resultado a médio e longo prazo também. Às vezes nós pensamos que nós queremos um resultado imediato, e nem sempre o resultado é imediato. Por isso nós precisamos continuar pregando. Então continue pregando, não pare de pregar, porque na insistência, na pregação contínua da palavra, que Deus envia o seu Espírito e aviva a sua igreja. Agora, nós precisamos entender que a palavra de Deus, a pregação das Escrituras, precisa ser uma mensagem clara. Nós não podemos pensar que nós devemos pregar a qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de forma não trabalhada, de forma impensada, de forma não planejada, e acharmos que Deus, o Espírito Santo, fará o milagre. Nós não podemos colocar na conta do Espírito Santo a nossa irresponsabilidade. Nós não podemos colocar na conta do Espírito Santo a nossa preguiça. Nós não podemos colocar na conta do Espírito Santo o nosso relaxo. Não, de jeito nenhum. A palavra de Deus precisa ser compreendida. Nós precisamos ter a coragem de, em um determinado momento do sermão, perguntar para a igreja se a igreja está entendendo o que a gente está falando. Porque não adianta nós falarmos algo que eles não estão entendendo. Então, a palavra precisa ser compreendida. O Espírito Santo é um Deus pessoal, inteligente. Ele age a partir daquilo que as pessoas estão compreendendo da sua poderosa palavra. E olha que coisa interessante que estava acontecendo aqui no tempo de Neemias. O texto diz que Esdras não estava sozinho, não. Tinha mais gente lá, tinha mais homens de Deus lá. Os levitas estavam lá. Enquanto Esdras estava lendo o livro da lei, os levitas estavam no meio do povo, instruindo o povo. Alguém tem alguma dúvida daquilo que o escriba leu? O levita vinha e ensinava. Então havia instrução, havia explicação com clareza sobre o significado daquilo que era lido. Então nós precisamos entender que nós não podemos confundir pregação das Escrituras com barulho. Às vezes a mensagem tem muito barulho. Às vezes a mensagem tem muita performance, mas não tem clareza. Às vezes a mensagem é só barulho. Às vezes a mensagem é só performance, mas não há clareza, não há entendimento. Às vezes o pregador, empolgado, lê o texto, vai embora do texto, abandona o texto e fala qualquer outra coisa. Ele está empolgado, ele está ali completamente tomado de emoções, mas o povo não está entendendo nada. O povo está glorificando e não está entendendo. Não houve uma conexão, não houve instrução, não houve clareza. Então, olha isso. A pregação das Escrituras é um catalisador para o avivamento. Mas não é uma pregação das Escrituras pela pregação das Escrituras. Não é porque alguém abriu a Bíblia ou está falando em nome das Escrituras, a partir dela, que a palavra de Deus está sendo pregada. E o contrário também acontece. Às vezes nós temos um sermão muito polido. Às vezes a gente ouve um sermão assim bem, com palavras difíceis, com termos teológicos profundos. E o irmãozinho lá não entendeu absolutamente nada. O conceito está certo, mas ele não entendeu, ele não recebeu. Ele olhou e falou, nossa, que bonito, mas eu não estou entendendo absolutamente nada. Então, assim, nós precisamos compreender que a pregação das Escrituras, com instrução, com clareza, com o verdadeiro significado daquilo que a palavra está dizendo, é que produz o verdadeiro avivamento.
Então é essa pregação com clareza, com instrução, que é o catalisador do avivamento no meio do povo de Deus. Agora, qual foi o resultado desse avivamento? Qual foi o resultado da pregação das Escrituras lá no tempo de Neemias? O texto diz que no dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente e desta vez jejuaram, vestiram de pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. O texto diz que eles se separaram de todos os estrangeiros, confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor. Qual foi o resultado da pregação das Escrituras por Esdras ali no tempo de Neemias? Avivamento. Deus avivou o seu povo. Aí você pode estar pensando, pastor, mas o pessoal ali não falou línguas, nada. Calma, irmão, a gente precisa entender o seguinte: avivamento, a parte da sobrenaturalidade é apenas uma parte do avivamento. Olha como que começou aqui. Aquele povo se prostrou diante de Deus. Aquele povo jejuou. E jejuar é sentir mais fome de Deus do que fome de comida. Aquele povo vestiu-se de pano de saco. Aquele povo, ao vestir-se de pano de saco, estava dizendo que eles estavam completamente quebrantados, de que eles eram indignos do próprio Deus. Eles jogaram terra sobre a cabeça. Houve um profundo quebrantamento. Aliás, uma das coisas mais importantes que acontece em tempo de avivamento, e está muito claro aqui, é a confissão de pecado. O povo todo veio confessando os seus pecados. Há uma oração lindíssima no capítulo 9 de Neemias. Uma oração de confissão de pecado. Então, qual foi o resultado da pregação das Escrituras? Qual foi o resultado desse catalisador inicial, desse catalisador que é apenas um de alguns catalisadores? O resultado foi avivamento. O povo foi avivado, o povo confessou os seus pecados, o povo prostrou-se diante de Deus. Então, no tempo de Neemias, se nós tirarmos aqui a parte da pregação da palavra de Deus, não haveria avivamento. É Deus que aviva o povo. Como eu disse, é Deus que aviva a sua igreja. É Deus que envia o avivamento. É Deus que envia o vento. Mas nós podemos levantar as nossas velas. Nós devemos buscar a Deus. Nós devemos pregar em tempo de sequidão. Nós devemos nos levantar como voz profética na nossa geração, com temor e tremor diante de Deus, abrir as Escrituras e deixar que Deus fale ao coração do seu povo. É a partir daí, desse catalisador fenomenal, que Deus vem sobre a nossa comunidade, Deus vem sobre a sua igreja, e Ele vai tratar a sua igreja, vai avivar a sua igreja com poder e graça. Eu quero aqui então passar rapidamente com vocês de alguns outros avivamentos que foram marcados pela exposição da pregação das Escrituras. O mais famoso de todos, o avivamento em Atos capítulo 2, também tem ali a pregação da palavra de Deus. Quando o Espírito vem sobre os 120 que estavam nos cenáculos, quando o Espírito desce, os inflama, quando o Espírito vem e os aviva, os capacita, os batiza com poder, olha o que acontece. Olha isso. O texto diz que o apóstolo Pedro, aquele homem que há poucos dias havia negado o seu Senhor, ele se levanta com poder, cheio de autoridade, absolutamente avivado. Ele se levanta, ele começa a pregar. Tem 3.000 pessoas ali na frente dele. Pedro se levanta e olha o que ele diz: o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. E Pedro vai citar as Escrituras. Ele vai fazer um sermão absolutamente bíblico. Olha aqui a pregação da palavra de Deus. Ela está aqui. A pregação das Escrituras como um catalisador.
E o resultado dessa pregação de Pedro, arrependimento, confissão de pecado, batismo, vidas salvas. E a igreja explodindo ali em Jerusalém, crescendo de forma poderosa, de forma extraordinária. Lá em Atos 2, tem pregação das Escrituras. Imagine aí por um minuto, meu irmão. Se Pedro não tivesse pregado, se não existisse na parte da história da igreja, se existisse ali, o Espírito Santo viesse, mas Pedro não tivesse pregado, não haveria avivamento. O avivamento vem porque Deus derrama do seu Espírito e a pregação da palavra de Deus está ali, está presente. Deus está falando com o povo dele. Deus está falando e salvando vidas. No mesmo livro de Atos, no capítulo 8, existe um outro evento que nós conhecemos como avivamento samaritano. Os discípulos estão inflamados, os discípulos estão pegando fogo, os discípulos estão absolutamente avivados. E esse avivamento vai se espalhando. Quando eles chegam em Samaria, olha o que o texto diz. O texto diz que eles chegam em Samaria e eles começam a pregar a palavra. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, então os samaritanos haviam aceitado a mensagem de Deus. Se haviam aceitado a mensagem de Deus, alguém estava pregando. E eles estavam pregando, e o texto diz que os apóstolos então enviaram para lá Pedro e João. E quando Pedro e João chegam lá, o texto diz que assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. E foi um mover tão poderoso em Samaria, que até mesmo um homem que estava lá, um feiticeiro que estava lá, desejou comprar aquele poder, tamanho fenômeno, tamanha grandiosidade. Então, mas esse avivamento samaritano é marcado pela pregação da palavra. Se você tira a pregação da palavra desse relato, nada faz sentido. É fundamental a pregação das Escrituras. Agora, caminhando aqui para o nosso fim, eu quero lembrar de um outro avivamento, agora histórico. O avivamento inglês, 1729. 1700 anos depois de Atos 2. Lá na Inglaterra, John e Charles Wesley, dois irmãos, os irmãos Wesleys, com mais dois estudantes, começaram um PG lá na faculdade, que eles chamaram de Clube Santo. Mais tarde, um nome se juntaria a eles, um outro jovem, que entraria para a história da igreja, chamado George Whitefield. Esses rapazes começaram um PG, eles começaram o seu próprio PG, eles começaram a estudar a palavra de Deus, eles estudavam a palavra de Deus, eles oravam ao Senhor, eles ministravam culto, eles aconselhavam uns aos outros, e eles chamavam esse PG de Clube Santo. Em 1º de janeiro de 1739, 10 anos depois, os irmãos Wesleys, George Whitefield e mais 4 amigos, enquanto eles estavam celebrando a ceia no Clube Santo, ali no PG deles, eles estavam celebrando a ceia, olha, virada de ano, 1º de janeiro de 1739. A história diz que cerca de 3 horas da manhã, enquanto eles estavam orando, o poder de Deus caiu sobre eles tremendamente, a tal ponto de muitos gritarem de alegria e outros caírem ao chão, vencidos pelo poder de Deus. E logo que eles se levantaram, eles então começaram a cantar a Deus e eles começaram ali a glorificar a Deus. Esse é um relato que está na biografia deles mesmo. Ou seja, há um avivamento ali. Agora, o que acontece com esses rapazes? Cerca de um mês depois daquilo que aconteceu lá no Clube Santo, Whitefield e Wesley, eles estavam pregando para milhares de pessoas. Um mês depois disso, eles estavam nas praças,
às 7 horas da manhã, com 5.000 pessoas ouvindo eles pregarem. Através das pregações de Wesley e Whitefield, um grande avivamento varreu a Inglaterra naquele tempo. A história conta que os bares fecharam, os casebres quebraram, os prostíbulos fecharam, porque as pessoas que faziam uso daqueles ambientes se converteram, as próprias prostitutas se converteram, os donos dos bares se converteram. Um avivamento varre a Inglaterra, porque esses homens pregavam constantemente. Whitefield pregava cerca de 8 sermões por dia. Era muita gente, era muito sermão, era muita pregação. Então a pregação das Escrituras por Wesley e Whitefield foi o catalisador do avivamento inglês. Ou seja, Deus lá no Clube Santo avivou esses rapazes, e esses rapazes, através da pregação da palavra de Deus, foram os catalisadores do avivamento de toda a nação. E no mesmo tempo do avivamento inglês, nesse período dos anos 1700, os Estados Unidos ainda não eram Estados Unidos, era uma colônia da Inglaterra, era chamada de Nova Inglaterra. Esse avivamento que começa com John Wesley e Whitefield na Inglaterra, esse avivamento atravessa o Atlântico e ele vai incendiar toda a Nova Inglaterra. Boa parte daquilo que hoje é conhecido como a costa leste americana dos Estados Unidos. Ou seja, do outro lado do Atlântico, um homem alto, com voz baixa, tem na mão uma lamparina e na outra mão um sermão. Este homem, depois de 3 dias, meu irmão, presta atenção, depois de 3 dias recluso, em jejum e oração, ele sai de diante de Deus para estar diante da sua igreja, da sua comunidade, e falando pausadamente, ele prega por horas um sermão que varreu a costa leste dos Estados Unidos nos seus dias. O sermão era pecadores nas mãos de um Deus irado. Com esse sermão, Deus botou fogo na Nova Inglaterra naqueles dias. Deus enviou o seu Santo Espírito com avivamento sobre aquela colônia inglesa. E o catalisador foi a pregação das Escrituras através de Jonathan Edwards. Ou seja, a pregação da palavra de Deus como catalisador do avivamento. Queridos irmãos, se nós quisermos um avivamento, nós precisamos nos dedicar, nos entregar, nos esmeirar à pregação das Escrituras, apaixonadamente, de forma com muita vontade, com muita ousadia, com muita dependência do Espírito. Porque o avivamento vem de Deus falar com a igreja. O avivamento vem de Deus falar com o seu povo. Eu quero lembrar a visão que Ezequiel teve lá no Vale de Ossos Secos. Lembra dessa visão? Os ossos estão secos. Deus então pergunta para o profeta: poderão esses ossos reviver? O profeta responde: Senhor, eu não sei, o Senhor sabe. E Deus diz: profetiza aos ossos. E o profeta começa a profetizar e os ossos começam a se juntar. Começa a aparecer carne, nervos, tendões, pele, pelo. E de repente está um grande exército. Mas esse exército não tem vida. Esse exército está morto. Esse exército tem carne, tem músculo, tem osso, tem estrutura, mas está morto. Então Deus pergunta, Deus diz para o profeta: profetiza aos 4 ventos. E ali os 4 ventos é uma referência à plenitude perfeita do Espírito Santo. Então, quando o profeta profetiza, o texto diz que o Espírito vem e entra neles e eles se tornam um grande e numeroso exército vivo diante de Deus. Ou seja, é através da palavra de Deus que o Espírito é enviado sobre a sua igreja para que ela seja avivada. Eu creio absolutamente nisso, meus irmãos, absolutamente. Caminhamos um pouquinho aqui para um outro avivamento. 14 de abril de 1906, teve o primeiro culto na Rua Azusa, número 312, em Los Angeles.
era um barracão que havia sido um depósito de guardar cavalos. Nesse culto, o cheiro de estrume era forte, as moscas ainda estavam naquele ambiente. Porém, o Espírito Santo estava sendo derramado de forma poderosa naquele lugar. E tudo isso aconteceu porque anos antes, William Seymour, mesmo proibido de assistir à escola bíblica junto com os outros por causa da segregação racial nos Estados Unidos, todavia, ele ouviu a pregação da palavra de Deus. Do lado de fora, sem poder participar, mas lá dentro, na escola bíblica, tinha um professor, e ele falava que Deus havia prometido que o Espírito seria derramado. Esse rapaz, William Seymour, ouviu isso, creu nisso e buscou esse avivamento, esse Espírito Santo, esse derramar do Espírito. Anos depois, na Rua Azusa, Deus então começa a derramar o seu Espírito de forma poderosa. Nasceu ali um movimento que permanece até os dias de hoje, o pentecostalismo. Queridos e amados irmãos, sem a pregação das Escrituras, nós nunca teríamos o movimento da Rua Azusa. Sem a pregação das Escrituras, se aquele homem, se aquele professor não está ali naquela sala, abrindo a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus, não haveria Pentecoste, não haveria pentecostalismo, não haveria esse avivamento que varreu o último século. E eu quero concluir com isso que eu considero algo muito importante. Um homem em chamas, 24 de janeiro de 1932, depois de jantar, eu fico imaginando essa cena. Uma casinha simples, num lugar simples. Um homem, depois de jantar, pega a sua Bíblia. Ele começa a folhear a sua Bíblia. Algumas passagens que falavam a respeito da promessa do batismo com o Espírito Santo. E com o coração em chamas, um coração queimando, por causa daquilo que ele está lendo nas páginas das Escrituras. Ele vai para o seu quarto, ele começa a orar. O Espírito Santo, então, mais uma vez, de forma sobrenatural, desce com poder naquele quarto. Os dias seguintes foram de pregação do Evangelho, de forma poderosa, de forma ardente, de forma convicta, de forma com virtude, com autoridade. E nasce ali, a partir da atitude de um homem, abrir a sua Bíblia depois do jantar e ler as Escrituras. Olha, já parou para pensar nisso? O que foi o catalisador do avivamento que João Augusto da Silveira experimentou naquele quarto? A Bíblia aberta. A Bíblia aberta. Então, a Bíblia aberta, depois do jantar, fez com que um avivamento viesse sobre o coração de um homem. E a partir daí nascesse uma igreja importante, levantada por Deus, com os propósitos de Deus. Mas a pregação da Escritura, o fato de ir às Escrituras, é onde começou tudo isso. Foi diante das Escrituras que Deus visitou o pastor João Augusto da Silveira. Não existia igreja adventista da promessa. Se depois daquele jantar, João não tivesse se alimentado também da palavra de Deus, nós não estaríamos aqui. Então, meus queridos e amados irmãos, pregue a Escritura, pregue a palavra de Deus. A igreja de hoje precisa de uma visão da manifestação da glória do seu Cristo, vivo e glorioso. E é nas Escrituras que ele se revela. Eu não tenho dúvida disso, meu irmão. Eu não tenho dúvida. E essa trilha aqui está parecendo mais uma pregação, não é verdade? Mas tudo bem, é assim mesmo. Eu espero que esteja alcançando o seu coração. Meu irmão, eu não tenho dúvidas de que a maior necessidade da igreja hoje é que ela tenha uma visão, a mesma visão que João tem em Apocalipse capítulo 1. Uma visão do seu Cristo glorificado. Uma visão do seu Cristo entronizado em glória, em poder e majestade. A igreja precisa de uma visão de Jesus.
E onde é que Jesus se revela? Jesus se revela nas Escrituras. A congregação, a nossa comunidade precisa de uma visão das Escrituras, de uma visão de Jesus. E onde Cristo é revelado na nossa comunidade na hora do culto? Ele é revelado quando a Bíblia é aberta e a Bíblia fala a respeito dele. E a pregação é feita com autoridade, com poder, com esmero. É ali que o Espírito Santo, através das Escrituras, joga luz sobre o Cristo glorificado, joga luz sobre Jesus e a igreja glorifica Cristo e ela é avivada. Então nós precisamos da pregação da palavra de Deus. É fundamental. Nós não teremos um avivamento. Não teremos um avivamento se a palavra, se a pregação das Escrituras for negligenciada. Nós não teremos um verdadeiro avivamento se a pregação da Escritura for distorcida. Nós não teremos um avivamento se a pregação da palavra de Deus for colocada como segundo plano. Mas Deus vai avivar a sua igreja. Deus vai avivar a sua igreja quando a sua palavra for aberta, pregada de forma poderosa, com temor e tremor. Deus envia o seu Espírito, porque o coração de Deus não resiste a um povo de coração quebrantado e contrito. E o nosso coração é quebrantado todas as vezes que a palavra é aberta. Ela nos humilha, ela nos coloca no nosso lugar e coloca Cristo no seu devido lugar e revela quem Cristo é para nós. Amém? Querido irmão, irmã, eu desejo que você tenha sede pela palavra. Eu desejo que você tenha temor pelas Escrituras. E eu quero terminar aqui com uma oração. Eu não posso deixar de orar aqui. Orar para que nós possamos ter sede da palavra de Deus. Para que Deus venha avivar a nossa vida. E que Ele use esse poderoso catalisador para avivar o seu povo em nome de Jesus. Pai Santo, Tua palavra é poderosa. É ali que Cristo é manifestado e revelado a nós. Ó Deus, dai-nos temor ao nosso coração. Fala aos nossos ouvidos. Fala, meu Deus, aos nossos corações. Usa, meu Deus, homens e mulheres. Gente, Senhor, que ama as Escrituras, que ama, meu Deus, expor a palavra. Usa com poder, com sabedoria, para que o Senhor faça de novo em nossos dias. Para que o Senhor novamente envie o seu poder, avive a sua obra dos nossos anos, neste tempo, na nossa geração, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido e amado irmão, eu agradeço a você por participar dessa trilha. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser nos abençoar.